A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 122 da palavra do Senhor que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, queridos? Salmo 122 é um dos salmos dos peregrinos que viajavam em direção a Jerusalém para se apresentar diante das 3 festas principais em Jerusalém, onde apresentavam sacrifícios, ofertas, dízimos e festejavam a libertação do povo de Israel do Egito, celebravam a libertação do povo de Israel por meio daquela ação da rainha Esther, também no que é chamado de Yom Kippur, né? Então, em muitas situações eles se juntavam para se alegrar ao Senhor, e essas festas elas ainda continuam existindo em Israel. Então a palavra nos faz esse convite então, para um momento de alegria, porque era com esse sentido que os peregrinos subiam a Jerusalém. Por isso o cântico começa dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos verdadeiramente ter essa segurança, essa alegria diante da presença do Senhor, de que com alegria nós devemos nos apresentar ao Senhor. Muito mais o rei Davi entendia esse significado, porque ele desejava ardentemente trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, quando esse salmo é escrito, há certamente um grande desejo do salmista nesse sentido, de louvar, de adorar ao Senhor na casa do Senhor. Ao longo dos anos e dos séculos, principalmente com a destruição do templo ao Senhor, para os peregrinos, isso se tornou algo ainda mais importante, porque quando os peregrinos voltam, o povo de Israel em cativeiro, em Babilônia, eles voltam para Jerusalém, para reconstruir a casa do Senhor, para reerguer os muros, reerguer a cidade, esse salmo ganha um grande reforço de alegria. Por quê? Porque agora eles estavam indo para adorar ao Senhor naquela casa que foi reconstruída diante da presença do Senhor. Observemos o verso 2 que diz, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Essa era a grande alegria, por quê? Porque aquela viagem era uma viagem difícil, perigosa. Olha o que Esdras escreve quando ele recebe a autorização do rei para viajar para Jerusalém. Olha o que ele diz em Esdras capítulo 8, o verso 22, ele diz, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Esta é a palavra do Senhor, que nos faz verdadeiramente esta lembrança, por meio de Esdras, que estava muito preocupado e muito angustiado, porque a viagem era perigosa, mas ele declarou com tanta fé diante do rei, que Deus guardava ele, que os inimigos não os venceriam, que ele ficou envergonhado de pedir ao rei tropas para proteger o povo de Israel durante a caminhada. Então, quando o povo viajava e chegava em Jerusalém e colocava os pés, é aí que nasce essa expressão, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Um grande momento
de alegria. Conta essa história de que Martinho Lutero, quando se aproximou de Roma, ele lembrou que em Roma, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro lá haviam sido mortos. E então, quando ele chega em Roma, ele dobra os joelhos e ergue mãos em adoração a Deus. Por quê? Porque naquelas terras, servos do Senhor foram sacrificados, foram mortos, por defenderem a fé no Senhor dos Exércitos. Então, a nossa caminhada na fé, às vezes pode ser dura, pode ser difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas a palavra do Senhor diz: alegre-se por ir na casa do Senhor. Alegre-se. Coloque os seus problemas aos pés do Senhor, como fez Ana, que levou a sua petição ao Senhor, e até o sumo sacerdote achou que ela tinha bebido, tanto que ele não entendeu o que ela estava fazendo, mas ela estava orando ao Senhor realmente com alma. Então nos aproximemos da presença do Senhor, da grandeza poderosa de Deus, e aproveitemos esse privilégio. Nós temos igreja, nós temos lugar para adorar ao Senhor, enquanto que em muitos outros lugares não pode. O verso 3 ele diz: Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. O que significa esse texto, pastor? Compacta. É porque aquele que vinha de longe, ele estava acostumado com os vilarejos e com as pequenas cidades. Mas Jerusalém era uma cidade onde as casas estavam lá, parede e meia, uma grudada na outra. Assim era na antiguidade, assim é nos nossos dias hoje, assim são as grandes cidades, no mundo hoje, são assim, parede e meia, uma propriedade na outra, Então, quando o salmista tem essa visão, é isso que ele está vendo, uma cidade compacta, uma cidade onde as pessoas estão juntas, onde o problema do meu vizinho também é meu problema, também me afeta. Então nós temos que ser um, precisamos, diante da presença de Deus, ser um. Então, se o que nos motiva a ir à casa do Senhor deve ser primeiramente com alegria, com interesse do coração. E a segunda questão está no verso 4, que é a obediência. Aonde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. O povo de Israel tinha que subir 3 vezes ao ano para apresentar ao Senhor ofertas, dízimos, sacrifícios, adoração, celebração, unidade, porque tudo isso era as 3 principais grandes celebrações. Elas traziam exatamente esse foco, Então era um grande desafio ir, mas precisava ser encarado como uma obediência. Eles precisavam estar lá para fazer esse momento ao Senhor. Ah, pastor, mas está frio. É interessante que às vezes está frio, ou em outra região está quente, Os desafios para cada um são grandes. Mas eu me lembro na época que eu ia a um local chamado Areião, lá no interior, E vinha as pessoas andando mais de 10 quilômetros para ir num culto. E às vezes as pessoas têm carro, e porque está chovendo, está garoando, está isso ou está aquilo, elas não vão na igreja. Amado, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque nós não fizemos um compromisso com o pastor, com nenhum líder. Nós fizemos um compromisso com Deus de adorar o Senhor. Ah, mas eu posso me reunir em casa. Quem disse isso? Que você pode se ausentar da casa do Senhor. O apóstolo Paulo diz algo totalmente contrário a isso. Ele diz assim, que ele chega a dizer em 1 Coríntios, que como alguns que deixam de ir, não é para fazer isso. Nós devemos buscar ao Senhor. Devemos estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, buscando a presença do Senhor. É o reforço da oração. Então, vamos reunir para buscar ao Senhor. A palavra continua dizendo, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi.
Então, obediência. Nossa obediência não é baseada numa aliança do Senhor conosco. Jesus morreu pelos nossos pecados, então nós temos uma aliança com Ele por meio do sangue dele. Então, quando esse texto diz, ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, ele está fazendo referência a uma aliança. Então, ele subiu porque havia uma aliança, um real compromisso de buscar ao Senhor. E é esse compromisso que deve nortear as nossas vidas. A partir do verso 6, então, nós temos as palavras de paz. Primeiro, o célebre versículo que nos nossos dias é muito dito. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Amém, irmãos? Vamos orar. Nós somos aqueles que oram pela paz. Nós não oramos para juiz sofrer isso ou aquilo, para presidente sofrer isso ou aquilo. Nós não oramos para o Hamas ser destruído. Nós não oramos, não. Nós oramos pela paz. Nós oramos pela conversão das pessoas. Né? Porque é isso que deve sair da nossa boca. A nossa boca ela é cheia de semente de Deus. Então, oremos por paz. Falemos o que é paz. Multipliquemos a paz. Porque certamente quem fala de paz, quem fala de amor vai prosperar, não é assim? Porque quem procura esse tipo de coisa não busca conflito. Olha que coisa boa, que nos ensina a orar por paz, orar por amor. Ah, pastor, mas tem hora que a gente, olha, com muito amor e com muita paz. Já tive algumas situações conflitantes, mas aprendi que o caminho melhor é a paz, é o amor no Senhor. Porque no final é isso que nós aprendemos com a palavra vai acontecer. Prosperarão aqueles que te amam. Aqueles que amam Jerusalém, aqueles que amam a obra de Deus, vão prosperar, porque eles oram pela paz. Olha o que o verso 7, então, ele amplia. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Haja paz nas cidades. Haja paz para as pessoas que residem nelas. Estava tendo paz em Jerusalém. Ah, a paz foi destruída. Pois é, agora nenhum dos dois lados tem paz, porque agora em Jerusalém os corações estão extremamente magoados, destruídos, porque perda de jovens, de crianças, é um negócio que machuca as pessoas. E do outro lado agora Israel com seus foguetes também. Ah, meu Deus, oremos para que haja paz. Por mais que entendamos e respeitamos os motivos da guerra, oremos para que haja paz, que seja da maneira de Deus. Oremos por isso, né? Ah, pastor, mas eu vi um vídeo que esse é os últimos tempos. Irmão, busque a paz, porque quando a trombeta soar, nós vamos subir. Amém? Não é isso que nós esperamos? É isso, essa é a nossa expectativa. E se nós temos tempo, não é para se preocupar se Jesus está voltando. Nós temos que estar pronto. Se nós temos tempo, nós devemos proclamar o Evangelho do Senhor. Proclamar esta paz que Jesus nos dá mediante o poder do sangue de Jesus. Esse é o convite de Deus. Essa é a paz que nós somos portadores. O verso 8 então nos diz, por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. A paz é para o desconhecido, mas também é para os meus irmãos, é para os meus amigos, é para as pessoas próximas. Vamos falar do amor de Jesus, vamos falar dessa paz. Como disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Meu irmão, essa paz precisa ser anunciada a esse mundo. E é isso que nós somos chamados mediante a palavra do Senhor. E então o Salmo 122 encerra. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, queridos? Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Deus está conosco. Deus cuida de nós. Vamos buscar o Senhor. Vamos viver em paz, buscar a paz, semear a paz,
semear Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, mas as pessoas vão nos perseguir. Jesus disse isso. Vão nos perseguir por causa do nome do Senhor. É isso mesmo. Mas fiquemos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Se alguma coisa tem roubado a sua paz, a palavra de Deus para ti hoje é que o Senhor tem paz para você. Para que você, em nome de Jesus, seja portador desta paz. Esta paz tão preciosa e tão gloriosa. E que verdadeiramente nós venhamos nos alegrar no Senhor, na força do poder do Senhor. Como diz a palavra do Senhor no verso 1, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Se encha de alegria, renove suas forças, porque o Senhor cuida de você. Ele tem amor sim pela tua casa. Vamos orar ao Senhor. E se você tem algo para confessar, algo para entregar ao Senhor, faça isso agora, em nome de Jesus. E que seja a paz de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor traga paz a esta família. Pai, traga discernimento nessa situação que esse teu filho e esta tua filha estão buscando diante da tua presença uma solução para algo que tem tirado o sono deles. Deus poderoso, e trazido tristeza, traga a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, assim eu rogo, porque o Senhor Jesus nos disse que Ele nos dava a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz dEle, que é aquela que nos tira os fardos. Pai, em nome de Jesus eu rogo, como ministro da Tua Palavra, esta paz completa sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Abençoe você e a sua família. E haja paz na sua casa, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.